Bom dia, pessoal de Física Experimental 1. Bom, hoje eu lançarei na plataforma oficialmente o exercício de ajuste de uma curva pelos seus dados, você encontrar um modelo de reta a partir dos seus dados experimentais. Porém, pessoal, eu decidi adiar um pouco o lançamento porque este é o primeiro vídeo dica de resolução deste exercício que será lançado hoje. Vou indicar para vocês 3 caminhos para a resolução do exercício. Bom, o que eu disse na nossa última live, eu indiquei para vocês o tipo de problema que nós temos. Nós temos aqui pontos de uma tabela, são os nossos dados. Olha só, eu tenho pontos para x, para uma abscissa e para uma quantidade física que evolui segundo x. E aqui você colheu esta tabela nestes valores em laboratório. E qual é o problema, pessoal? Vocês querem achar uma reta que melhor ajusta estes dados. Você diz: a mecânica newtoniana prevê para este sistema físico, seja ele qual for, já está num formato conveniente que a teoria newtoniana ela prevê que y, a sua quantidade física, evoluirá com x segundo uma reta. Bom, e para testar, inclusive, a teoria, entre outros objetivos que em breve discutiremos, você tenta encontrar, você já sabe, a teoria te prevê uma reta. Mas você se pergunta, só baseado nos meus dados, nos meus pontos experimentais, qual é a reta que passa mais próxima destes pontos experimentais? É a mesma coisa que você se perguntar, qual é o modelo me desculpem aqui, qual é o modelo em termos de reta que melhor prevê o comportamento do seu experimento? Qual é a reta da qual os pontos têm a menor distância? Qual é a reta que está mais próxima de todos os meus pontos experimentais? Que passa mais perto de todos os pontos? Que é mais capaz de prever a evolução de y com x? Essa é a sua pergunta, pessoal. E é o seguinte, a sua reta, esta reta, qual é o formato dela? É um y? Bom, é uma função, pessoal. Esta função depende dos valores de x. Bom, para um dado, olha aqui, xi, você tem um yi da tabela. Estou pegando um ponto aqui da tabela. Para um y de xi,
Como é a sua reta? Ela é o quê? Ela é a soma de duas coisas. Ela é um parâmetro A que multiplica o x mais o outro parâmetro B. Bom, essa é a sua reta que você quer encontrar. A reta que melhor ajusta os seus dados, que passa mais próximo. Repetindo, só existe uma reta, é a reta ótima, que passa o mais próximo possível dos seus pontos experimentais. Existe um valor de A pequeno e B pequeno, que são os graus de liberdade determinantes da reta, que determinam a reta, que são os valores ótimos. São os graus de liberdade ótimos. Só existe um valor para A e um valor para B que definem a melhor reta. Porque se for, por exemplo, uma reta que não é tão boa assim, olha só, a reta azul eu representei como se fosse a melhor reta possível. Poderia ser uma reta aqui em cima, olha só, que está mais distante na média dos seus pontos vermelhos. Ou poderia ser uma outra reta, por exemplo, uma reta aqui, poderia passar bem distante, mas não, você quer encontrar a melhor reta possível. Este é o problema. Bom, e o que eu disse a vocês? Na live nós discutimos como trabalhar com todos os pontos dos dados de uma só vez. Nós achamos os valores de A e B guardados dentro de uma matriz coluna K. O K ótimo, os valores de A e B ótimos. Nós encontramos a nossa melhor reta que ajusta os nossos dados de uma só vez. Nós chegamos neste grande resultado aqui, aonde YD é exatamente a coluna Y da sua tabela. E o M, pessoal, a matriz M, deste lado DK, essa matriz aqui, você constrói ela usando a coluna X da sua tabela. Você usa essa coluna aqui. Bom, M não é exatamente a coluna, mas é construída com o X. É uma matriz N por 2. N é o número de pontos que você tem na sua tabela. Nós temos tabela com 4. N igual a 4 no exercício de vocês. Enfim, pessoal, feita essa introdução, porque eu darei 3 caminhos. Muitos de nós não gostamos de trabalhar explicitamente com matrizes. Então, pessoal, vamos apresentar métodos aqui alternativos. Olha só, este é o resultado ótimo já. Se você fizer esta conta, você já sabe os valores ótimos de A e de B. Seria o método matricial. O método dos mínimos quadrados nos permitiu chegar neste grande resultado,
que é só fazer esta conta. A e B já estão determinados. Porém, pessoal, este método aqui, em detalhes, já discutirei com vocês em outro vídeo. Vamos ver uma alternativa para não precisarmos montar estas matrizes. Vamos usar um método. O primeiro método, nós utilizaremos somente funções, pessoal. Só o conceito de função. Porém, este método que apresentarei a vocês terá um breve comentário matricial, muito pequeno, com menos matrizes do que estamos vendo aqui. Então vamos lá. Bom, qual é o nosso exercício? Lembrem-se, o enunciado é este aqui. Eu te dou, pessoal, uma tabela com estes pontos bem aqui. Olha só, essa tabela XD e YD. Eu quero que encontrem a melhor reta, a reta que passa mais próxima destes pontos da tabela. E a reta, olha só, tem os graus de liberdade A e B. Isso você sabe. Tem que encontrar então A e B ótimos. Já que você tem que encontrar a melhor reta, vamos apelar para geometria. Vamos desenhar os pontos da tabela, a nossa tabela, no plano cartesiano, para visualizarmos, enxergarmos as coisas. Então vamos lá. Essa tabela x, 0, o ponto 0 e 1. Vou lá no meu plano cartesiano, x igual a 0, y é igual a 1. Marquei um ponto aqui, olha só, preenchido de amarelo, circundado por vermelho. Beleza, marquei o primeiro ponto. Vamos marcar o ponto 1 e 3, pessoal. Olha só. 1 e 3. Vamos lá. 1 em X, 3 em Y. Estou representando os meus dados em vermelho, mas estou colocando os pontos no plano cartesiano. Continuando. 2 e 4. X igual a 2, Y igual a 4. Dos seus dados, x igual a 2, y igual a 4. E vejam só, eu tenho o mesmo valor de y igual a 4 para x igual a 3. Isto é, nosso último ponto da tabela. X igual a 3. O mesmo valor de y, 4. Marquei na tabela, pessoal. Marquei. Até aí, ok. Preciso visualizar. Então, vamos agora, trace no seu plano cartesiano uma reta qualquer, arbitrária. Não é possível você, olha só, se você fizer uma tentativa aí na casa de vocês, vou ligar todos os meus pontos Y por uma reta. Você vai de repente, não, eu vou burlar aqui, eu vou já conseguir capturar todos os pontos com uma só reta. Ó, o ponto número 2 com o ponto número 3. Pá! Coloquei. Opa, não passa por todos os 4 pontos da tabela. Não dá.
Vamos passar os dois últimos. Deixo outros dois de fora. Você já comprova, pessoal, nesta brincadeira. Aqui, tentei passar 3 pontos, consegui 2. Mas 2 ficaram de fora. Nessa brincadeira você comprova, só traçando retas, nunca é possível colocar todos os pontos sobre a reta. Seria um mundo muito ideal, mas no laboratório não dá para ajustar perfeitamente. No laboratório não dá. E aí você é obrigado, você não sabe qual é a melhor reta. Trace uma reta genérica, mais ou menos. Olha só, tracei uma reta genérica. Y de x é a x mais b. E olha só, eu sei o seguinte, pessoal. Olha só, do ponto real, daquele ponto que você colheu do laboratório, até um ponto pertencente à reta, para o mesmo x, você tem um erro, um desvio epsilon. Olha só, do ponto número 1 para o valor da reta, para aquele x, você tem um erro número 1, epsilon 1, chamei ele. Do valor da reta para o x2 até o ponto colhido no laboratório, epsilon 2. Para o ponto 3, tem um desvio entre o modelo que você quer encontrar e o seu ponto, epsilon 3. Enfim, e aqui, para o ponto número 4, tem o erro número 4. Bom, pessoal, e qual é a melhor reta? A melhor reta, o que nós discutimos lá na nossa live, é a reta que diminui mais ou menos todos estes erros. Na média diminui os erros todos. Na média vai diminuir todos estes epsilons. Nós não vamos trabalhar com matrizes, mas vamos escrever isso aqui. Então, qual é a quantidade que nós falamos? Qual é a quantidade que nós dissemos para nós? Que nós vamos diminuir para o efeito do erro. É a função erro quadrático, pessoal. A função erro quadrático, o que ela é, pessoal? Ela é um somatório. Essa função nós queremos diminuir e não queremos trabalhar com as matrizes. Vamos fazer só com escalares, números e funções. I igual a 1 até n. O nosso n, quantos pontos nós temos na nossa tabela? Lembrem-se, 4 pontos de tabela. Olha só, ponto número 1, ponto número 2, número 3, número 4. N igual a 4. É uma função que queremos minimizar. Do que? Queremos minimizar erro. É erro, pessoal. No mundo ideal, estes pontos estariam em cima da reta. Esses epsilons deveriam ir para zero. Então, nós vamos somar uma quantidade. Epsilon i ao quadrado. Vamos somar o quadrado dos erros. Esta é a quantidade que queremos minimizar, pessoal. Então, vamos escrever por extenso isso. F é igual. É a soma dos quadrados dos erros, do primeiro erro até o quarto erro. Epsilon.
1 ao quadrado, epsilon 2 ao quadrado, epsilon 3 ao quadrado, epsilon 4 ao quadrado. Bom, é a soma do quadrado destes erros. Coloca aqui. É a soma destas 4 quantidades aqui. Isso tem que ficar claro. Bom, agora por que é útil eu escrever isso, pessoal? A minha reta, ela contém os parâmetros a serem determinados, A e B. São os graus de liberdade da sua reta. São os números que determinam, que caracterizam de forma unívoca a sua reta. Cada distância epsilon aqui de erro é possível representar tanto com os seus dados quanto com os valores de A e B. Por exemplo, vamos escrever o nosso epsilon 1. Epsilon 1. Quanto vale o nosso epsilon 1? Vejamos no gráfico, geometricamente. Ou melhor, olha só. Percebam. Nós vamos trabalhar com o quê? Com epsilon 1 ao quadrado. Ao quadrado, pessoal. Então, já vamos calcular o quadrado disso. Essa distância, pessoal, epsilon 1 ao quadrado, olha só, é o y igual a 1, vale 1, mas é este valor da função y em x igual a 1 menos o y1. Vamos escrever isso daqui. Epsilon 1 é o y avaliado no valor x1 menos qual valor, pessoal? O primeiro y da tabela, pessoal. y1. Olha, percebam, o primeiro valor ali da tabela de y. Lembremos-nos da tabela. Olha o valor de y. Primeiro valor de y da tabela. Lembrem-se desta correspondência. Então, é o valor da função para esse x1. A função avaliada em x igual a x1 e x1 vale 0. Percebam. Bom, vamos até escrever aqui y. Quanto é este ponto aqui? É y avaliado em x1. x1 vale 0, pessoal. É igual. Vamos colocar aqui, é igual. A vezes x. A vezes x1 mais b. Bom, acho que percebem. x1 vale quanto? 0. x1 vale 0. Vamos aqui então. Epsilon 1. Bom, acho que... Bom, me desculpem, eu quase selecionei errado. Epsilon 1
é igual y de x1, a vezes x1. O valor de a eu vou colocar em verde, propositalmente, pessoal. Valor do parâmetro a ser determinado em verde. A vezes x1. Quanto vale x1? x1 é igual a 0. Só para nos lembrarmos. A vezes 0 mais b. Mais b pequeno. É a reta ax mais b. Vamos, inclusive, colocar aqui. Essa é a correspondência. Y de x1 vale isso. A vezes x1 mais b. Menos y1. Quanto vale y1 na tabela? Vale 1. y1 é igual a 1. Então, isso menos 1. Então, pessoal, quanto vale ε1 ao quadrado? Vale quanto? Vai valer, vamos fazer a conta aqui, é b, olha só, 0 vezes a é 0, então é b menos 1 ao quadrado. Isso aqui é b menos 1 ao quadrado, pessoal. Ao quadrado. Lembrem-se disso. Bom, como o erro está destacado em rosa, bom, não sei. Vou colocar nessa cor para destacar. Percebam, ε1 ao quadrado saiu em função do b da reta. Um parâmetro a ser determinado. Bom, ok. Precisamos agora, nós precisamos escrever esta f, é a função erro quadrático. Já temos ε1 ao quadrado. Restam ε2 ao quadrado, ε3 ao quadrado e ε4 ao quadrado. O procedimento é o mesmo. Percebam, para a reta é só você colocar o argumento da reta. Para os próximos x, agora você fará a mesma conta com y em x2. Em x2. No ponto 3, com o x3, que é igual a 2. Enfim, e essas distâncias aqui, pessoal, o último valor menos o primeiro. Quanto é o ε2? É y2 menos o y da reta. Vamos escrever os outros épsilons só por desencargo de consciência. Bom, escrevamos então aqui. Vamos passar esse traço separando. ε2, quanto vale, pessoal? ε2. É só olhar neste seu gráfico aqui, da sua reta genérica. É o seu y2 menos o y da reta avaliado naquele x2. Vamos lá. É o y2 menos... Agora é o y da reta, avaliado em qual ponto? No x2. No x2.
Percebam, não é tão complicado assim. Epsilon 2, portanto, já colocarei direto. Y2 vale quanto? Vale 1. Vale 1? Não me lembro. Vamos ver. Não, pessoal, olha só. Y2, eu quase erro aqui. Qual é o valor dele, da sua tabela? Vale 3. É o x2 aqui que vale 1, pessoal. Então, pegue os pontos da sua tabela. Eu já estava errando. Y2 vale 3. Vale 3. Menos. Agora y de x2. Menos quanto aqui? Vamos colocar entre parênteses. É a vezes x mais b. Bom, o a você ainda não sabe, porque você quer determinar uma reta, a sua reta ótima. A vezes x, a vezes x2. Quanto vale x2? Vale 1, pessoal. Mais b. Mais b pequeno. Ok. Continuando aqui. Você já tem agora o epsilon 2. Quanto é o seu epsilon 2 ao quadrado? Epsilon 2 ao quadrado. Bom, já vou colocar direto aqui. Deixe-me ver. Bom, ele valerá... Nossa, vale... Eu vou deixar essa conta para vocês, porque o exercício é de vocês. Eu até fiz as contas aqui bagunçadas pra caramba. Espero que não entreguem bagunçado igual eu fiz, senão vou ter trabalho. Mas o importante é entregarem. Mas, por favor, tentem ser organizados. Bom, vamos só colocar aqui. Vamos deixar só indicado. Olha só, 3 menos. Isso daqui dá A mais B, pessoal. A vezes 1 é A mais B. A mais B ao quadrado. Então, isso daqui é quanto? É 3 menos A mais B. Esse é o valor de epsilon. Isso aqui, pessoal, ao quadrado. É isso. Bom, ok. Agora, eu só vou fazer quanto vale o epsilon 3 e o epsilon 4. Vamos lá. Para elevar ao quadrado, vocês façam a conta. Espero que... Bom, vocês sabem fazer isso. Epsilon 4. Vamos retornar ao gráfico. Na verdade é o epsilon 3, mas tanto faz. Vamos pegar o 4 aqui, antes do 3. Olha só, o 4 é o y4 menos o y da reta em x4. Mesma história, pessoal. Mesma história. Então aqui, o que estamos fazendo? Em vermelho, y4 menos o y da reta em x4. Bom, esse epsilon 4, quanto que ele vai dar? Y4 vale 4. É isso mesmo. Vale 4. Menos y de x4. Quanto que isso vale, pessoal? A vezes x4
Olhando aqui no nosso gráfico, x4 é igual a 3. A vezes x4 mais b. Esse é o ε4. Vou deixar guardado. Mas lembrem-se, vocês têm que calcular agora ε4 ao quadrado. Calculem este valor, porque se recordem, a função a ser minimizada é uma função da soma dos quadrados. Olha só resta o ε3 agora. Vamos para outra, na mesma lousa da ε3 agora é igual. Olhemos de novo para o gráfico. ε3 é y3 menos o y da sua reta em x3, pessoal. Então aqui é o y3 menos o valor da sua reta, y da reta em x3. Zero, 1, 2. x3 vale 2. Isso mesmo, da tabela. x3 é igual a 2. E y3 tem o mesmo valor do y4 na tabela, que vale 4. Então, pessoal, ε3 é igual, vale 4 menos ax mais b. Vamos lá. A vezes x3. Quanto vale x3? x3 é igual a 2. A vezes o x3, que vale 2, mais b. Bom, vocês precisam calcular quem é ε3 ao quadrado. Elevar este valor todo aqui ao quadrado. E aí, pessoal, olha só. Agora vocês têm todos os épsilons, que são os erros, em função dos parâmetros da reta A pequeno e B pequeno. Olha só, ε3 em função da sua incógnita A pequeno e B pequeno, que definem a reta. Da mesma forma, ε4, o ε2, pessoal, aqui também. E similar, ε1 também. Tudo bem, não comparece o A pequeno aqui no ε1, mas comparece o B. Então, pessoal, a função, bom, eu não estou entendendo muito bem o que eu fiz aqui, Ctrl X, ok, deu certo. Estamos aqui nesta lousa. A função erro quadrático, quanto que ela é? É o somatório de todos os quadrados dos erros. ε1 ao quadrado mais ε2 ao quadrado mais ε3 ao quadrado mais ε4 ao quadrado.
todos eles calculados agora em função de A e B. Só para vocês terem uma ideia, se vocês fizerem esta conta, quanto dá F? Dá quanto aqui? Deixe-me ver a minha folha. Dá quanto? Dá 4 vezes. 4 vezes A. Vamos até colocar em outra notação. F é igual a um F de 2 parâmetros. Quais são os parâmetros da reta a serem determinados? A e B. É função do A e do B. É igual. Se você fizer esta conta agora, somar estes quadrados, cada um deles já calculado anteriormente, você chega em 4 que multiplica. Vamos colocar de outra cor, inclusive, pessoal. O A eu vou colocar aqui, não sei se é uma boa cor, nesta cor aqui. O B vai ser neste outro tom de verde aqui. Então, 4 vezes B ao quadrado mais 14 vezes A pequeno ao quadrado, A pequeno ao quadrado, mais, qual é o outro termo? 12 que multiplica A vezes B, A vezes B, dar até uma pausa, energizar com café. Bom, enfim, continuando, 12 vezes A vezes B, mais, vou colocar aqui embaixo, porque são bastantes, são muitos termos. 42, olha só, tem uma constante aqui, 42 mais, agora vem menos, na verdade, agora é menos quanto? 24 vezes B pequeno, 24B, menos, tem menos? É menos, menos 46 vezes A pequeno. 46 vezes A pequeno. Aqui eu errei, 46 A pequeno. Bom, ok. Olha só, pessoal. Essa F, que é uma F função de A e B, uma função de 2 variáveis, é a função erro quadrático. Só vamos recordar a interpretação. Queremos encontrar a reta que minimiza o erro quadrático, que está mais próxima dos nossos pontos colhidos em laboratório, que ajusta melhor estes pontos. Ou seja, quem deve ser a minha reta? Quem é o meu A pequeno e B pequeno? A minha reta A e B, vamos escrever isso aqui. A e B
possuem valores devem ser tais que minimizam o erro quadrático, que fazem a reta estar mais próxima possível dos seus pontos experimentais. Devem ser tais que f assume seu menor valor. F é igual a f mínimo o valor mínimo da função erro quadrático, tem o menor erro quadrático, porque f é o erro quadrático, a soma dos quadrados dos erros. Bom, então você deve achar o valor de A e B que minimizam a função, pessoal. Agora, neste momento, neste ponto, não tem jeito. Façamos um parênteses de cálculo para a função de duas variáveis, pessoal. Bom, aqui eu vou usar um teorema do cálculo. Um teorema. Antes de colocar o teorema, eu quero que vocês, neste parênteses de cálculo, imaginem duas possíveis funções de duas variáveis. Temos dois cenários aqui. Olha só. Aqui eu vou colocar eixos. Eixo B. Eixo A pequeno. Eixo Z, que é igual a F de A e B. Bom, vamos colocar do lado Z é igual a F de A e B. Uma função de duas variáveis, pessoal. Aqui estou colocando B e A, as variáveis independentes, são dois eixos. Correspondem a dois eixos. Z é o valor da função num plano tridimensional. Não é um plano, né? É um espaço cartesiano tridimensional. Relembremos, se você tem x para uma f de x, y é igual a f de x, é uma linha no plano cartesiano, quando a sua função possui apenas uma variável. Agora, pessoal, a história é outra. Por quê? Não temos somente uma variável, temos uma segunda variável na jogada. São duas variáveis. Se você antes necessitava do plano para desenhar uma linha que representava graficamente a sua função, a adição de uma variável a mais vai demandar agora uma dimensão a mais. A dimensão original, lembrem-se, na função de uma variável. Mas duas variáveis, você tem um eixo para cada variável. Então você adicionou um eixo agora. E o que antes era uma linha
para a função de uma variável, agora não, pessoal. Agora, no espaço, o que você tem? Você tem aqui uma superfície, pessoal. Isso mesmo, agora é algo mais elaborado. É uma superfície. Olha só, estou tentando desenhar uma superfície. É uma superfície. Tentem enxergar assim. Bom, pessoal, e aí, o que nós temos? Nós precisamos, lembrem-se, precisamos achar um valor de A e B que atendam um ponto de mínimo da função. É um ponto de mínimo, pessoal. Então, precisamos atestar que aqui, este ponto aqui, pessoal, exista um ponto de mínimo aqui. Eu preciso assegurar que existe um valor mínimo para a função. Deixe-me tentar desenhar aqui. Não obtive muito sucesso aqui. Bom, estou somente tentando aqui desenhar, pessoal, as coordenadas do ponto. Aqui. Você tem que garantir aqui eu estou colocando uma sombra, é só para entenderem aqui a representação do ponto de mínimo da função. É um ponto no espaço agora. Aqui a minha superfície é como se fosse um tecido, pessoal. Se antes era uma linha, agora é tipo um lençol, um tecido no espaço. Basicamente isso, um tecido curvo assim no espaço. Não sei se ficou claro. Aqui é uma tentativa de mostrar geometricamente. Temos que garantir que exista este ponto de mínimo. É aqui que eu preciso usar um teorema. Bom, o que é um ponto de mínimo para uma função de duas variáveis? É um ponto, pessoal, é um ponto que atende duas equações. Del f, del a primeira variável é igual a zero, derivada igual a zero, e del f, del b é igual a zero. Porém, pessoal, essas duas equações no cálculo, o que elas nos dizem? Elas não dão somente pontos de valor mínimo ou de máximo. São, na realidade, pontos críticos. Poderia ser um ponto aqui, um ponto, pessoal, de repente, um ponto de máximo é um ponto crítico. Não dá para falar se isso é mínimo ou se é máximo. Você não sabe a priori se A e B seja mínimo ou máximo. A e B extremos são valores de A e B que satisfazem essas duas equações. Essas duas equações nos fornecem A e B sendo ou mínimo
ou máximo, ou para mínimo ou para máximo, ou um ou outro. Você não sabe. Por isso, essa condição aqui, que te fornece já as equações necessárias para tirar quem é A e quem é B, não são suficientes. Você precisa de algo adicional. Você precisa saber se a sua superfície está virada para cima ou se a direita, olha só a sua tela para a direita, se está virada para baixo. Como é essa coisa dessa função que está com a concavidade? Olha só, ela está como se fosse uma cumbuca virada para cima, uma tigela virada para cima. Como é isto? Essa condição? É nessa que nós estamos interessados. Queremos ponto de mínimo. Bom, para essa condição aqui, pessoal, para essa condição, nós precisamos avaliar uma matriz chamada, infelizmente é o único ponto que nós usaremos matriz, chamada matriz hessiana da função. Como que é? Como que eu coloco essa matriz? Essa matriz, quais são os elementos dela? Aqui, o elemento, as diagonais principais é uma matriz 2 por 2. É del 2, del f, derivada segunda em relação a a primeira variável. Na outra diagonal, derivada segunda de f em relação a b. E nas outras diagonais, pessoal? Bom, nas outras diagonais, aí é diferente. Aí eu tenho que derivar primeiro em relação, percebam, primeiro em relação a B e depois em relação a A, e na outra parte transversa eu derivo a função primeiro em relação a A e depois em relação a B. E qual é a condição, pessoal, para que nós tenhamos ponto de mínimo? Qual é a condição? A condição é a seguinte: para que haja ponto de mínimo, você precisa que o determinante da matriz hessiana seja positivo. Além disso, você precisa, ou isso aqui você precisa que esse determinante seja positivo e que a derivada segunda em relação a A seja positiva. Porém, olha só, não precisaria ser a derivada em relação a A. Você pode ter esta condição, ou é essa condição inteira, ou a condição, repetindo, é o determinante positivo e ou a derivada segunda da f em relação a b, sendo positiva, garantindo que o determinante da matriz hessiana no ponto crítico seja positivo e uma das derivadas segundas de f em relação a uma das
das variáveis naquele ponto crítico seja positiva, essas duas coisas juntas é suficiente. É suficiente, pessoal. Ou você usa isso, ou você usa essa. Percebam, só trocou qual variável você vai usar para a sua derivada segunda, mas é o bastante. Se você garante ou essa condição ou essa condição, é suficiente para garantir que del f, del b igual a zero e del f, del a igual a zero, que você use os valores de a e b dessa equação, que serão os valores de a e b extraídos da condição de derivadas nulas, serão os valores para o seu ponto de mínimo. Serão os valores para você achar o erro quadrático mínimo. Então, vamos agora verificar, pessoal, para a nossa função agora. Vamos retornar à nossa função. Quem é a nossa função? Função erro quadrático. Olha ela aqui. Olha só. Percebam, nossa função está aqui. Vamos escrever primeiramente a equação do ponto crítico. As equações de onde virão os valores de a e b críticos de derivada nula, seja para máximo ou para mínimo. No caso, nós queremos mínimo, porém, teremos que verificar se é mínimo mesmo, ou se talvez estamos esbarrando em máximos aí. Vamos lá. Primeiro, del f, del a. Vamos verificar quanto vale essa derivada. Bom, vamos ver. Deixe-me verificar na minha folha aqui das contas. Del f, del a, quanto vale? Isso está correto? Acho que está correto. Eu nem sei se eu fiz a conta correta. Bom, aparentemente sim. Estou só conferindo um número aqui. Mas vamos lá. Se você derivar em relação a A, vamos fazer passo a passo. Não estou confiando no meu rascunho. Del f, del a. Derivada em relação a A somente, tomando B fixo como uma constante. É só derivada em relação a A. Olha só, o primeiro termo, 4b², derivando este termo em relação a A, não varia com A, ele é zero. Este termo 14a², pessoal, em relação a A, se você derivar, vai dar o 2, vai descer para o lado esquerdo, multiplicará o 14. Então isso vai dar 28 vezes A. Só verificando a conta. 12 vezes A vezes B, derivando isso em relação a A, bom, vai ficar 12 vezes B, porque eu só tinha A elevado a 1. Derivada de A é 1.
Só sobrevive aquela constante que acompanhava a variável. Bom, derivando o 42, que é uma constante, tanto para A quanto para B, é zero. O B é constante considerando variação somente em A. Então esse termo derivada disso vai ser nula, do 24B. E derivada do menos 46A vai dar menos 46. Bom, portanto, pessoal, vamos lá. A derivada de f em relação a A vai ser 28 vezes A mais 12 vezes B menos 46. Ok, vamos lá. Derivada de f em relação a A. Derivada de f em relação a B. Vamos ver. Quanto isso dá? Repetindo o mesmo raciocínio, deixando a cargo de vocês as operações, é o mesmo procedimento. Esta derivada dará 8 vezes B menos, deixe-me ver, na verdade dá mais 12 vezes A menos 24. Bom, quais são? Bom, essas são as derivadas primeiras, pessoal. Derivadas de ordem 1. Precisamos achar o ponto crítico de derivada nula. Essa derivada em relação a A igual a zero e a derivada em relação a B igual a zero. Então vamos lá. Del derivada em relação a A igual a zero. Derivada em relação a B igual a zero. Isso se desdobra em um sistema de equações. Olha só, é a primeira expressão igual a zero. Isso aqui é igual a zero e essa segunda expressão igual a zero. Que é a mesma coisa, pessoal, que 28 vezes A mais 12 vezes B igual a 46. Percebam, eu só joguei o 46 para o lado de lá. 8, na verdade, eu vou enunciar o 12A antes. 12 vezes A mais 8 vezes B igual a 24. Joguei menos 24 pro lado de lá. Bom, vocês podem agora achar os pontos críticos. Quem é A e quem é B, pessoal? A e B. Pontos críticos é ou máximo ou para mínimo da função. Esses pontos tornam f máxima ou f mínima. Não sabemos ainda. Só sabemos que os valores de A para derivadas nulas nos garantem uma função em seu valor ou máximo ou mínimo. Não queremos, entretanto, nós não queremos
um erro quadrático máximo. Nós desejamos um erro quadrático mínimo, mas não tem jeito. Estamos investigando se é f máximo ou mínimo. De qualquer maneira, se vocês são duas equações e duas incógnitas, olha só, se você isola A em função de B, por exemplo, o B, 8B, valerá 24 menos 12A. Você pode isolar o B na equação de baixo, que estará em função de A, e substituir na equação de cima. E aí, a equação de cima, se o B estará em função de A, só terá o A como incógnita. E você resolverá quanto vale o A. Tendo resolvido para A, basta substituir o valor em uma das equações originais para achar o valor de B. É um sistema de equações. Vocês sabem fazer isso. Então, destas duas equações resolvidas simultaneamente, o valor de A vale... Bom, será que eu dou a resposta? É a resposta do exercício. Dá um determinado número aqui. Vocês têm que calcular, pessoal. É o exercício de vocês. É um número aqui. É um número índice A pequeno. E o B aqui dá um outro número. Calculem aí. Olha só, eu quase estou dando a resposta para vocês. Praticamente, né? Olha só, estou dando o spoiler. Mas façam a conta. É o exercício de vocês. Porém, vocês calcularam A e B. Isso se desdobra num erro quadrático. Ou máximo ou mínimo. Vocês não sabem. Nós sabemos o seguinte. O que eu disse a vocês agora? Existe uma matriz de derivadas segundas. Chama-se matriz hessiana. E eu disse a vocês o seguinte. Para que os valores de A e B que vocês encontraram agora, que são valores de A e B críticos, para uma f ou máximo ou mínimo, para que essa f seja um valor de f mínimo, vocês precisam garantir que o determinante da matriz hessiana nos valores de A e B calculados aqui dessas equações da matriz hessiana, nos pontos A e B que você calculou aqui, pessoal, que você calculou nos pontos críticos, a determinante no ponto crítico tem que ser maior que zero. Além disso, pessoal, se você pegar um valor de diagonal principal aqui dessa matriz, ou este valor, derivada segunda de f, derivar duas vezes em relação a A ou duas vezes em relação a B, um dos dois valores de diagonal tem que ser positivo também. Basta isso. Olha só, determinante neste ponto calculado crítico, determinante é positivo e também um valor
de derivada segunda do seu erro quadrático tem que ser positivo. Então vamos verificar, pessoal. Temos que verificar. Bom, vamos calcular. Está um pouco calor. Verifiquemos então quem é a nossa matriz hessiana. Bom, a nossa matriz hessiana, ela tem que estar calculado no A, no valor de A e no valor de B que você encontrou. Lembre-se, você tinha aqui, pessoal, o que você tinha? Um sistema de equações. Percebam, é um sistema de equações. Você calculou o valor de A pequeno e B pequeno, críticos. Agora, você tem que verificar se esses valores de A e B se desdobram num erro quadrático ou máximo ou mínimo. Então, é o que vamos verificar. É nestes valores calculados, pessoal. Bom, vamos aqui. Vamos em frente. Aqui eu vou apagar. Ctrl X. Vamos calcular a matriz. A matriz são 4 valores. Primeiro, vamos ver derivada de f em relação a A. Quanto vale? Já calculamos em um slide anterior aqui. Neste slide aqui. Qual é o valor? Ó, essa derivada é 28A mais 12B menos 46. Este valor nós temos. Mas, para a matriz hessiana, nós precisamos nós precisamos da derivada segunda, pessoal. D2F dA2. Quanto vale D2F dA2? Se já temos essa derivada em relação a A, se derivarmos mais uma vez, teremos D2F dA2. Derivando isto daqui, esta derivada só tenho a variável A aqui, neste primeiro termo. Então a derivada segunda vai dar 28. Colocando então o valor, essa derivada, portanto, já dá, pessoal, 28. 28. Vamos ver agora D2F dB2. Retornemos aqui, neste slide. Na verdade é uma lousa, né? Porque estamos escrevendo em tempo real. Uma coisa que, não sei vocês, não me agrada é slide. Slide é algo que não adianta. Serve para dormirmos
Bem, às vezes é o único recurso para se apresentar, mas realidade seja dita, é algo que dá muito sono, mais do que a lousa. Então vamos ver, temos que derivar f em relação a b duas vezes. Já temos derivado o f uma vez em relação a b. É esta equação aqui. Bom, deixe-me selecionar. Está aqui. Observem, eu só tenho b comparecendo neste primeiro termo. O restante não. Se eu derivar esta expressão em relação a b, vai dar 8. Visivelmente. Só tenho b comparecendo elevado à primeira unidade neste termo. Portanto, aqui, derivada segunda de f em relação a b vai dar 8. Vai dar 8. A matriz hessiana, ela tem que ser no A e B que você calculou. No A pequeno igual ao número que você encontrou. E no B, que é aquele número que você encontrou. Tem que ser no ponto calculado, crítico. Porém, olha as diagonais dessa matriz, pessoal. Já são constantes, elas nem dependeriam nem de A e nem de B. Já pode colocar os valores aqui. Aqui é a derivada segunda em relação somente a A. É o valor de derivada segunda na outra diagonal principal, derivada duas vezes em relação a B. E os outros termos de diagonal transversa. Quais são os outros termos? Este termo primeiro aqui. Vamos colocá-lo aqui. Este termo de cá, eu derivo primeiro f em relação a A. Primeiro derivo em relação a A. E depois eu derivo o resultado em relação a B, pessoal. Bom, está fácil. Pelo seguinte, pessoal. Olha só. Eu já tenho a derivada de f em relação a A. Vale isto daqui. Se eu derivar este resultado em relação a B, percebam, eu só tenho 12 vezes B aqui. Então, essa derivada em relação a B dará 12. Retornando aqui, este valor dá 12. Não depende de A, poderia depender de A, mas você substituiria no valor de A calculado do ponto crítico. Lembrem-se disso. Bom, resta agora o termo, a derivada de f em relação a b, e depois você deriva o resultado em relação a A, que é o último termo que compõe a sua matriz hessiana. H significa hessiana. Lembre aqui, é só um nome técnico. Não é muito importante. Deem menos atenção aos nomes. A única coisa que interessa é o conceito. Porque nossa linguagem
é de verdade a linguagem universal, a matemática. Os nomes português, inglês e espanhol não importam para nós. Bom, olha só, nós já temos a derivada em relação a b. O que nós queremos? Que só resta agora. Queremos agora o valor, este valor, derivado agora em relação a A. Beleza. Derivando esta expressão em relação a A, eu só tenho A comparecendo aqui. 12 vezes A. Visivelmente, a derivada em relação a A disto dará 12. Bom, vindo aqui, este valor dará 12. Coincidentemente, era esperado, daria o mesmo valor. Eu não vou discutir porque deu igual. Isso vocês verão em uma disciplina de cálculo multivariável. Os detalhes do porquê. Já era previsível que daria igual as diagonais transversas. Mas nós calculamos aqui com muita calma. Então, relembremos. Nós temos, olha só, recapitulando, nós já calculamos o valor de A e B, críticos, porque nossa função, nós não sabemos como é que é a concavidade dela. Se ela vai ter ponto de mínimo ou de máximo, não sabemos ainda. E o que precisamos verificar, pessoal? Precisamos verificar esta condição aqui. Para que f seja mínima, devemos ter determinante positivo nos pontos críticos calculados e uma das diagonais principais da matriz hessiana tem que ser um número positivo, avaliada no ponto crítico calculado. Portanto, vamos verificar esta condição. Rapidamente, aqui embaixo. Vamos abrir um cantinho aqui, à direita. Vou colocar isso em uma cor laranja. Vamos verificar determinante da matriz hessiana avaliada no ponto crítico. Bom, é avaliada para A e B nos números que você calculou. Quando você calculou naquele sistema de equações de derivadas nulas. Bom, a determinante aqui, quanto vale? Vale o produto dos números da diagonal principal, o produto das entradas da diagonal principal, subtraído do produto das diagonais transversas, subtraído do produto entre os elementos da diagonal transverso. Em síntese, isso é 28 vezes 8 menos 12 vezes 12. Quanto dá este valor?
Deixe-me... Bom, interessante, parece que eu nem calculei, mas enfim. 8 vezes 8 dá 64. 8 vezes 2, deixe-me fazer a conta. 16. Isso aqui dá 224, pessoal. 12 ao quadrado é 144, visivelmente. Isso aqui dá 80. Olha só. Então, olha só. O determinante de H dá 80. E olha só, o determinante, este número é positivo. Perfeito. Olha só, perfeito, pessoal. Perfeito. Atendemos uma condição para f ser mínima. Atendemos a primeira condição. Resta agora olhar. A segunda condição é o seguinte: basta que um dos elementos da diagonal principal seja um dos elementos apenas, seja positivo. Olha só, este elemento é positivo. Se eu pegasse o outro elemento, que é este daqui, também é positivo, pessoal. Segunda condição perfeita, você atendeu ela. Você acaba de atender as duas condições que te garantem. Estas condições garantem a você que o seu A e B, pessoal, os valores de A e B que você acaba de calcular, deixe-me os valores de A e B que você calculou aqui, pessoal, estes valores aqui, eles já são os valores da reta que minimiza a sua função. O que isso quer dizer? Só para finalizar, a sua f para A igual ao número que você achou. Essa f avaliada neste valor de A e neste valor de B, que é o segundo número calculado, você garante com aquelas duas condições satisfeitas que esse f é f mínimo. Ou seja, você minimizou o erro quadrático. Esta reta, se você plotar agora y e x, se você plota y e x com seus 4 pontos aqui, esta reta específica que vocês encontraram, qual é a equação dela? Y é igual a quanto? É o número Azinho vezes x. Bom, vou colocar tudo em azul, que não são os números, vezes x, mais o outro número, o outro valor de B. Número índice B aqui. Bom, eu não coloquei os valores porque vocês vão fazer a conta.
é o exercício de vocês. Mas este é um dos caminhos. Obviamente, bom, eu não me importei em dar o caminho completo, porque isso é um procedimento que vocês encontram em qualquer lugar, detalhado, e vocês precisarão dominá-lo para o trabalho final também. Mas este caminho que apresentei a vocês é uma alternativa para vocês enxergarem as quantidades de erro ali e como montar a sua função erro quadrático. E enxergar que essa função erro quadrático realmente depende dos parâmetros da reta, dos graus de liberdade da sua reta. Bom, encerro por hora este primeiro vídeo, que é simplesmente o primeiro caminho de resolução. Apresentarei a vocês outros 2 caminhos de resolução possíveis. São caminhos matematicamente equivalentes. Eles são simplesmente a mesma coisa de perspectivas diferentes. Vai do gosto e da facilidade de cada um de vocês. Tenham consciência que vocês têm vários caminhos. Trabalhem no problema e o ataquem da forma que melhor lhes convier. Abraço a todos vocês, me despeço. Até mais!